pessoal, por aqui com mais um podcast por todo mundo aqui para você no YouTube, no Spotify. Estamos chegando aqui com mais um episódio que eu preparei para você com muito carinho. Inclusive está aqui na minha mão a minha pauta de hoje para poder me guiar para que eu possa guiar você dentro desse tema. E eu tenho certeza que Deus vai me guiar aqui para poder trazer esse tema, que é um tema muito importante, um tema que muitas pessoas, inclusive cristãs, têm dúvida. E a razão de eu ter escolhido o tema que eu vou falar para você em poucos instantes é porque a minha esposa, ela me fez uma pergunta essa semana. E eu tive a oportunidade de poder falar, ensinar. Foi meio que uma aula ali, mas eu pude ensinar para minha esposa. Eu pude dar a resposta da minha esposa do porquê. Ela queria saber por que Salomão, o rei Salomão, mesmo tendo sido um homem que teve tantos problemas com mulheres, ele mesmo assim aconselhou como a gente deveria pautar a nossa vida de casado, como a gente deveria lidar com o nosso cônjuge. Ele não foi um hipócrita falando pra gente viver aquilo que ele mesmo não viveu? Eu falei, nossa, que pergunta forte, hein, amor? Ela é porque eu acho que Salomão é um hipócrita. Eu falei, não, amor, calma, mulher, oxe. Vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso. E é exatamente sobre a Bíblia que eu quero falar com você hoje. Bíblia, o livro da vida ou da morte? Eu quero começar esse podcast contando para você um pouquinho da história da minha conversão, mas não daquela parte que mataram meu pai e tal, essas coisas assim, mas sobre o meu envolvimento com Cristo e com a palavra de Cristo, a palavra de Deus, assim que eu entrei para a igreja. Quando eu entrei para a igreja aos 14 anos de idade e graças a Deus que eu sabia ler, porque eu comi a Bíblia, eu devorei a Bíblia. Eu lembro que assim que entrei na igreja, eu arrumei um emprego de office boy em uma agência de viagem que ficava a 1 hora da minha casa de ônibus, quando não tinha engarrafamento. E era muito raro porque tinha engarrafamento todos os dias. Então eu ficava muito tempo ali em pé no ônibus até chegar ao meu trabalho. E, obviamente, eu não ia ficar ali perdendo tempo olhando para o engarrafamento. Então o que eu fazia? Eu carregava uma bolsa e dentro dessa bolsa eu carregava ali algumas coisas que eu precisava para o trabalho e a minha Bíblia. Era uma época que eu não tinha essas distrações que nós temos hoje no celular. Então na época o meu celular só tinha um joguinho de cobrinha, sabe? Não tinha internet. A gente usava celular ali basicamente para a pessoa localizar a gente, para ligar para a gente. Então não tinha internet ainda no meu celular. Acho que já tinha em outros celulares, mas no meu não tinha ainda. E o celular quebrava um galho, porque eu era office boy, então meu chefe estava sempre me ligando, sempre atrás de mim. Então eu não perdia tempo ali com o Instagram, com o Facebook, com o TikTok, com o YouTube, com todas essas redes sociais. Então eu estava ali com tempo de sobra e eu acabava lendo a Bíblia. E lia muito a Bíblia. Então eu consegui masterizar a Bíblia de capa a capa, naquele meu trajeto de ir pro trabalho, para casa e de casa pro trabalho. E foi muito bom. E ali eu aprendi muitas coisas. Mas eu fiquei em muita crise com a Bíblia quando eu comecei a ver umas histórias, especialmente as histórias do livro de 1ª e 2ª Samuel. Primeiro que a família do rei Davi, o homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, era uma bagaceira total, era uma tragédia. Na família do rei Davi tinha adultério, incesto, estupro, tinha tudo que não presta na família do rei Davi. O rei Davi em si era um homem muito mulherengo. Tudo bem, ele era rei naquela época, era aceitável, era tolerável um rei ter quantas mulheres ele quisesse. Mas, como ele era um homem de Deus, isso me deixava muito em crise, porque eu falei, poxa, a própria Bíblia diz, Paulo diz que tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Então será que Davi não sabia que não convinha a ele fazer o que ele fez? E aí você pode falar, poxa, mas o cara é rei, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. De fato, isso foi o que eu falei aqui. Mas o problema é como ele conseguiu alguma dessas mulheres. Por exemplo, a mãe de Salomão é Batseba. Batseba não era originalmente esposa de Davi. Batseba era esposa de Urias. Urias
era um soldado que estava lutando as guerras de Davi. A história é mais ou menos assim. Urias estava lá lutando a guerra. Davi era um guerreiro. Os reis naquela época, eles iam para a guerra. Então Davi era um guerreiro. E Davi, por algum motivo, ele não foi lutar aquela guerra. Não sei se ele achou que a presença dele não era necessária, mas ele era um rei e ele ficou ali desfrutando dos deleites que o palácio e que os empregados do palácio proporcionavam a ele. E Davi não foi naquela guerra. Então um dia ele estava ali sem fazer nada e foi ali para a varanda, né, do palácio dele, onde tinha uma visão ali panorâmica. E ele ali olhou, né? Olhou aquela visão. Nossa, como eu sou um rei top, né? Privilegiado. Olha só o meu palácio. Olha só a visão que eu tenho daqui. Agora o meu exército está lá trabalhando, lutando a guerra. Eu tô aqui de boa. E aí, de repente, ele viu uma mulher tomando banho. E é claro que se toma banho nu. A mulher estava nua. Ele se encantou com a beleza daquela mulher. E ele se engraçou com ela e mandou buscar aquela mulher. E ali, mesmo aquela mulher sendo esposa de Urias, e ele sabia disso, ele sabia, a informação que ele sabia, ele fez sexo com aquela mulher. Bem, isso causou toda uma problemática. Primeira coisa que eu vi em Davi, quando eu estava lendo a história, é que Davi era um cara mau caráter. Ele até poderia ter caráter, mas era um caráter que estava corrompido. Como que um cara que a Bíblia descreve um homem segundo o coração de Deus estava lá tendo um caráter desse? Aí, deixa eu falar alguns podres do caráter de Davi até aquele ponto que eu li. Ele foi lá, transou com a esposa de Urias. Ele sabia, ele tinha consciência que ele havia feito uma bobagem. Ele havia cometido um adultério. Ele sabia disso. Ele tinha essa consciência. E aí o que ele fez? Porque as guerras antigamente, elas duravam muito tempo, né? E não tinha transporte. Então, os soldados saíam para a guerra e ficavam, às vezes, meses fora de casa. Então, passou-se algum tempo, a Bíblia não relata exatamente quanto tempo se passou. Davi descobriu que Batseba estava grávida. E o esposo de Batseba, Urias, estava na guerra. Então, Davi falou, lascou, agora deu ruim para mim. Então, olha só onde viu o mau caráter dele. Primeiro que ele já foi lá e transou com uma mulher casada. Uma mulher que não era dele. Ele era rei, ele podia ter muitas mulheres, mas ele não podia ter qualquer mulher. Aquela mulher era casada. De acordo com as próprias leis judaicas, leis mosaicas, ele não podia ter aquela mulher. Mas mesmo assim, ele foi lá, ignorou e cometeu adultério com ela. Uma vez que ele ficou sabendo, e com certeza passou-se um tempo, porque não tinha ultrassom naquela época, não tinha como saber que ela estava grávida, a não ser por um sinal mesmo no corpo ali. Ela percebeu que a barriga dela estava mudando, que o corpo dela estava mudando, ela percebeu que estava grávida e mandou falar com Davi que estava grávida. Beleza. Ele ficou sabendo que ela estava grávida? Pô, beleza, né? A chance de confessar o seu pecado e consertar tudo, certo? Errado. Quem disse que Davi fez isso? Davi não tomou a atitude certa. O que Davi fez foi o seguinte: ele mandou uma mensagem, uma carta para o capitão de guerra, trazer Urias para casa, que era o marido de Batseba, para se deitar com ela, para poder despistar. Porque tipo assim, vai lá, deita com a sua mulher, e aí daqui a pouco a mulher dele vai, quando o cara voltar da guerra, a mulher dele fala, é quando você veio aqui, né, fazer uma visita, que o rei mandou chamar você e tal, a gente, né, ficou, a gente fez amor, e eu engravidei, e aqui tá o seu filhinho. Então o filho de Davi ia ser criado como se fosse o filho de Urias. Então Davi, ele tramou isso, ele articulou. Só que ele não esperava, ele não contava, ele não esperava os modus operandi de Deus. Ele não sabia, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, que Deus atendia as orações dele, ele ainda não sabia da forma ali completa de como Deus agia. Davi mandou trazer Urias, e Urias não foi se deitar com a sua esposa. Urias não voltou para casa. Urias, ele tinha tanta lealdade, tanto temor, tanto respeito e reverência pelo rei, o rei Davi, que ele foi lá para a porta do palácio do rei, ao invés de ir lá para a cama e deitar com a sua mulher e desfrutar dos amores da sua mulher, de uma caminha quentinha, de uma comidinha fresquinha que a sua mulher ia fazer. O que ele fez? Ele
foi lá para o palácio do rei, para poder prestar devoção para o rei, para poder entender por que o rei tinha mandado trazê-lo quando ele estava sendo extremamente necessário. Então Davi foi lá e consultou. Urias dormiu com a sua esposa, e aí falaram para ele: ó, rei, dormiu não, o cara tá aí na porta do palácio aí, não sai daí, enquanto não vê o senhor. Falei: rapaz, o cara não foi dormir com a mulher dele? Que isso, rapaz, então agora eu tô frito, que eu vou fazer? Aí olha só, aí Davi deixou Satanás entrar no coração dele. Sabe quando o diabo ele convenceu Eva de comer do fruto? Satanás, ele tá sempre agindo em momentos chaves da nossa vida, sempre nos tentando. E às vezes ele tenta de fora para dentro, às vezes ele tenta de dentro para fora. Nesse caso, Satanás soprou no ouvido de Davi e falou: por que você não manda ele de novo para a guerra e lá você dá um fim nele? E foi exatamente essa sugestão do capeta que Davi ouviu e mandou Urias de volta para a guerra. Falou: não, beleza, manda ele de novo para a guerra, já que ele é leal, ele quer lutar a guerra, manda ele de novo para a guerra. Mas coloca ele na zona de combate, na linha de combate, em um lugar onde você vai ter certeza que vão matar ele, e deixa ele lá lutando até ele morrer. E aí o capitão de guerra seguiu a ordem do rei, né, da majestade, da vossa majestade, e colocou Urias na linha de guerra, e Urias morreu. O que Davi fez depois disso? O que Davi fez depois disso? Porém ele se arrependeu, tal, foi lá, se ajoelhou aos pés do Senhor, orou, pediu perdão. Sim, de fato. Mas ele fez isso porque Deus confrontou Davi. Deus mandou um profeta chamado Natan. Esse profeta chegou em Davi, contou uma história, como se fosse uma história fictícia. Falou o seguinte: olha, tem um homem que é um fazendeiro, que ele é muito rico, ele tem tudo, ele não precisa de nada, ele não precisa colocar a mão dele nas coisas de ninguém, ele é um cara próspero e rico. Só que esse cara foi lá em um fazendeiro que é mais pobrezinho, e ele foi lá e tomou os bens desse fazendeiro, colocou a mão dele nos bens desse fazendeiro. Foi mais ou menos essa história que Natan contou. O que o senhor faria com um homem desse, rei? Davi ficou indignado. Isso é um absurdo! Quem é esse homem? Vou mandar matar agora! Eu, o rei Davi, o todo-poderoso, a majestade, vou mandar matar esse homem. Aí o profeta Natan falou: o senhor vai mandar matar? Pois é, esse homem é o Senhor. Ele: como assim? Ele falou: o Senhor é todo poderoso, o Senhor é um rei, pode ter qualquer mulher do reino. Só que o Senhor foi fazer? O Senhor foi lá pegar a mulher do mais frágil, daquele que está na guerra lutando por ti, de um soldado que não tem como se defender, e que você ainda mandou matar. Deus manda te falar que porque você mandou matar uma pessoa e você adulterou essa pessoa, pegando a esposa dele, o filho que ela está gerando não vai viver. Deus vai tomar essa criança para ele. E aí Davi foi aonde ele fez jejum e falou: Senhor, aí se arrependeu, pelo amor de Deus, né? Falou: Deus, pelo amor de Deus, né? Pelo seu amor, não mate o meu filho, não leve o meu filho. E eu sei exatamente qual é esse clamor de Davi pelo filho, porque eu já precisei clamar por uma filha que estava na UTI neonatal morrendo. É um clamor que você dá tudo. Se você tiver que dar a sua vida, todo o seu dinheiro, se você for uma pessoa de posse, seu carro, tudo. Se a enfermeira falar bem assim: deita aqui, nós vamos tirar todo o seu sangue para fazer uma transfusão de sangue e ficar colocando sangue na sua filha até ela precisar, só que isso vai causar a sua morte. Você dá a sua vida pelaquela criança. Um pai de verdade, ele está disposto a fazer o que for necessário para salvar a vida do filho dele. Então eu sei o que é esse desespero para poder salvar o seu filho, porque eu vivi isso com a minha primeira filha. Eu daria tudo. Eu trocaria a minha vida que eu estou vivendo agora aqui nos Estados Unidos para poder salvar a vida da minha filha. E Davi fez isso. Ele jejuou, ele fez tudo que pôde. Só que Deus não salvou. Deus realmente falou que ia tocar na criança, tocou na criança. Aí você pode lembrar: que Deus maldoso, como assim? Deus fez uma coisa dessa com a criança. Vamos lá. Calma, se exalta não. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a vida, ela vem de Deus. A Bíblia diz que Deus ele fez um boneco de barro e ele soprou nas narinas daquele boneco o fôlego da vida. Você, sem o fôlego de Deus dentro de você, você só é um corpo. Um corpo que se dissolve, que se desfaz com a terra. Por isso que você apodrece, você fica fedendo. Você morreu hoje, é questão de um dia para você estar podre no outro dia. O seu corpo já está se desintegrando, já entra em um estado de decomposição, de putrificação. Por quê? Porque a vida sem esse fôlego é a mesma coisa desse carro sem gasolina, sem combustível. Não faz sentido. Ele para, ele perde o seu propósito, ele não consegue mais cumprir o objetivo. Você só existe por conta desse fôlego que Deus ele soprou nas suas narinas. Esse fôlego um dia ele volta para Deus, que é o seu espírito. Todos os espíritos um dia voltarão para Deus, pertence a Deus. É o fôlego de Deus. Deus ele fez assim na sua narina, ó. Só que um dia ele vai fazer assim, ó.
pegar de volta. Agora, a sua alma é aquilo que você tem que lutar. Porque a batalha, a guerra no mundo espiritual, não é pelo seu espírito, pertence a Deus. E ele volta para Deus. A sua guerra é pela sua alma. É a sua alma que é concorrida no mundo espiritual. É a sua alma pela qual Satanás faz tudo o que ele puder para tê-la. E é a sua alma pela qual você tem que lutar. Você é a sua alma que vai para o céu ou para o inferno. Vamos voltar para Davi. Então Deus levou a criança de Davi. Aquela criança voltou para Deus. Mas é um absurdo, não. Aquela criança voltou, querido, tá bom? Então ela tá melhor. O estado original dela de voltar para Deus é muito melhor do que tá ali na terra, vivendo aquelas guerras que Davi travava. Então, o céu é melhor que a terra. O dia que eu for embora, eu não vou estar triste por estar lá e querendo voltar. Não, eu tenho que voltar pra terra, cara. O meu iPhone, né? Pô, meu celular de última geração. Pô, dirigir um carro tão bom, eu tenho que voltar pra terra. Não vai ter esse sentimento lá. É um lugar que quando você for, você não vai querer voltar. Porque nada aqui se compara com aquele lugar. É um lugar extremamente superior, a começar pelo corpo que você vai ter, um corpo glorificado. Um corpo que não fica doente, um corpo que não morre. Então, você tem que entender que lá é muito melhor. Então, quem tá lá não tá brigando pra voltar, tô com saudade do meu filho. Não tá brigando. Quem tá lá tá bem e não quer voltar pra cá nunca mais. Então, foi pra lá que o filho de Davi foi levado, tá? Que a criança foi tomada por Deus. Ela foi tomada. Ela não foi enviada para o inferno, ela foi tomada, ela foi tirada de Davi, para que Davi pudesse se redimir do seu pecado. Lembrando que Jesus Cristo ainda não havia nascido naquela época, tá bom? A história de Davi, ela vai ali se desencadear até chegar em Jesus Cristo. Tanto que Jesus é da raiz de Davi. E quando a gente fala da raiz, é da linhagem de Davi, tá? Por exemplo, quando você tem um filho, seu filho é da sua raiz, ele nasceu de você. Então, quando você tiver daqui a 50 anos um tataraneto, aquele tataraneto, ele é da sua raiz, porque ele veio de alguém que veio de você. Então é isso que a Bíblia quer dizer. Pois bem, vamos voltar aqui para a história do rei Davi. Aconteceu tudo que aconteceu, a criança não sobreviveu, e Davi foi lá e mandou pegar a Batseba e se casou com ela. Bem, para Batseba isso foi muito bom, porque pelo menos ele não deixou ela desamparada, porque ela já não tinha marido, porque ele tinha mandado matar. Ela estava com um filho pequeno que ele fez através de um adultério. E outra coisa, eu tenho certeza que Batseba não queria ter aquele filho com ele. Só que qual é a opção que uma mulher, que o rei manda buscar ela para poder fazer sexo com ela? Ela pode falar, rei, isso não é certo e tal, mas ela vai ter que obedecer, porque senão o rei pode mandar eliminar ela e toda a família dela da face da terra. E foi isso que Davi fez. Ele usou ali o seu tráfico de influência, ele usou a sua autoridade de uma forma errada, e fez o que fez com aquela mulher. E agora gerou problema, a criança estava morta, o marido estava morto e a mulher estava desamparada, sem marido e sem filho. Então a única coisa que ele poderia fazer, de fato, era trazer aquela mulher para o reino. E ele se casou com aquela mulher. E esta mulher, Batseba, é a mãe do rei Salomão, tá bom? Então, o rei Salomão, e foi essa história que eu usei com a minha esposa, o rei Salomão, ele vem dessa raiz, dessa história. Eu ouvi dizer uma vez para uma pastora muito sábia, a pastora Tânia Teresa, que ela fala o seguinte, que as batalhas, as guerras que você não vencer, os pecados que você não vencer, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, eles vão ter que lutar. Então, beleza, você lutou para vencer a pobreza. Se você não venceu a pobreza, adivinha quem é que vai ter que lutar essa guerra? Adivinha quem é que vai ficar sem herança quando você morrer? Adivinha quem é que vai ficar literalmente passando mal para sobreviver, correndo atrás do pouquinho, das migalhas? O seu filho. Se o seu filho crescer em uma casa onde não tem um sistema de valores, de princípios, de honra, adivinha quem é que vai sofrer as consequências dessa falta de princípios? O seu filho. Ele vai achar que orgia é normal, que sexo ilícito é normal, que bater na esposa é normal, que trair a esposa é normal. A sua filha vai achar que sair dormindo com um monte de homem por aí é normal. Então, as batalhas que você não vence, os seus filhos vão ter que lutar. Gente, pelo amor de Deus, eu posso dar um exemplo disso na minha família. Meu irmão, Emerson, passou a vida inteira preso, foi preso aos 15 anos, saiu, passou um tempo na rua, foi preso de novo, saiu, passou um tempo na rua, foi preso de novo, saiu, passou um tempo na rua. Passou a vida inteira preso praticamente. Meu irmão teve poucos anos para viver a vida dele, assim, tendo liberdade. Liberdade que eu falo, liberdade física, porque liberdade de alma e de espírito ele nunca teve. Ele foi preso a vida inteira. Ele ficou cativo na mão de Satanás a vida inteira, até morrer. Ele não venceu algumas guerras. Ele não venceu as drogas. Ele não venceu o adultério. Ele não venceu a traição. Adivinha quem hoje tá aí seguindo os mesmos passos?
o filho do meu irmão. As mesmas tatuagens. E aqui não tem nada a ver a tatuagem. Mas a tatuagem não quero entrar nessa questão se tatuagem é pecado ou não. Mas é porque você herda dos seus pais aquilo que os seus pais são. Por exemplo, você é um flamenguista. Você vai incentivar a sua filha, o seu filho a ser o quê? Um flamenguista. Provavelmente o seu filho vai se tornar flamenguista, não porque ele entende tudo de Flamengo, mas porque você o influenciou. E existe uma conexão emocional que os seus filhos eles vão fazer, eles vão ser meio que os seus escravos emocionais. E eles vão fazer as coisas porque o papai fazia. Por que você gosta de comer a comida assim? Porque o papai comia assim, porque a mamãe comia assim. E aí, os seus filhos, eles vão reproduzir você lá no futuro. A que tipo de pessoa é você para os seus filhos reproduzir você lá no futuro? Então foi exatamente o que aconteceu ali com Davi. E Salomão, ele herdou essa raiz de adultério. A história de Davi é muito pesada, eu não consigo contar a história toda aqui, mas o Davi tinha um filho em uma outra família, e esse filho veio e abusou da filha de Davi com a outra mulher, que na verdade era meia irmã dele. Ele foi lá e estuprou essa menina, foi contra a vontade da menina. Passou um tempo, outro filho de Davi, chamado Aminon, foi lá e matou o irmão dele, que tinha estuprado a irmã, que era de um outro casamento. Olha só a bagaceira. Aí tinha Absalão, que era um outro filho de Davi, que tentou tomar o trono do próprio Davi, e aí não deu certo, acabou morrendo. Aí tinha um outro lá que tentou tomar o trono, só que aí Salomão assumiu o trono, e aí Salomão mandou um recado que se ele não se sujeitasse, Salomão ia mandar matar, só que Salomão era o irmão dele. Então, é uma bagaceira total a história de Davi. A família de Davi ali, a família imediata de Davi é uma bagaceira total, cara. E aí ele ficou no meio daquilo tudo. Mas de onde veio isso? De onde veio tudo isso? Dele. Ele era um cara que ele tinha problema com mulheres. Ele não conseguiu resolver essa batalha do sexo. E ele transferiu isso para os filhos dele. Pois bem, ele teve um filho que é considerado o homem mais sábio que já existiu, que é o rei Salomão. Mas o rei Salomão, ele não venceu essa raiz de adultério, de envolvimento com mulheres. Ele não venceu isso. Tanto que no final da vida dele, ele teve 700 mulheres, porque ele era rei, e 300 concubinas. Ele se envolveu com 1000 mulheres. E o problema é que essas mulheres eram mulheres que não temiam a Deus. Então essas mulheres acabaram convencendo Salomão a adorar outros deuses. Então, ou seja, um problema que Davi não venceu, acabou estourando no filho dele, depois que Davi já tinha morrido. E Davi falou, seja homem com o filho dele. Mas o próprio Davi, ele não foi esse homem todo. Ele não foi esse exemplo. Então quando você fala para o seu filho fazer alguma coisa que você mesmo não fez, fica difícil, porque os nossos filhos, eles não vão seguir necessariamente as nossas palavras. As nossas palavras, elas são importantes, mas eles vão seguir os nossos exemplos. Então, infelizmente, o que aconteceu com o rei Salomão é que ele seguiu os passos do pai, e ele terminou mal. Tanto que no final ele acaba falando, tudo é vaidade, porque ele mesmo viveu essa vaidade. E no final da vida dele, ele acaba ali falando que tudo é vaidade. E teve um final em maus lençóis. E aí eu lembro do apóstolo, do bispo Rodovalho, que ele falava que terminar bem é melhor que começar bem. Às vezes você começa a sua jornada mal, cara, sem dinheiro, sem situação, sem uma condição legal. Mas é como você termina a sua vida, o seu legado, o legado que você deixa aqui é o que importa. E agora, eu quero entrar um pouquinho no tema. A Bíblia é um livro de vida ou de morte? Poxa, porque as pessoas ficam aí, né, arrotando a Bíblia, um livro de Deus, mas aconteceu tanta tragédia na Bíblia. E graças a Deus que aconteceu as tragédias na Bíblia, e Deus não ocultou essas tragédias. Só que você tem que entender o seguinte, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Agora vamos lá fazer a anatomia, fazer aqui a exegese da palavra inspirado. Alguém inspirou esse carro. Inspirado é o seguinte, a pessoa sonhou, a pessoa pensou, e a pessoa, inspirar, pessoal, vem de ar. Quando você inspira, suspira. Então, isso estava dentro de Deus. E Deus, ele colocou a ideia de escrever a Bíblia na cabeça dos homens. Ah, mas aí então foi Deus que fez o mal acontecer? Não, querido, não. Calma. Deus inspirou homens para relatar. É como um jornalista, por exemplo. O jornalista foi lá e contou um crime bárbaro que chocou uma população inteira. Você não pode sentir raiva do jornalista que estava inspirado e escreveu a história da melhor forma, ainda que fosse uma história horrenda, horrível, que contasse detalhes de um crime macabro. Mas você só sabe dos detalhes daquele crime macabro porque aquele jornalista estava inspirado e ele contou. Só que agora você não vai odiar o jornalista pelos crimes que aconteceram. O jornalista foi quem relatou os crimes. Então, Deus inspirou cerca de 40 homens para escrever 66 livros. E esses homens relataram o que aconteciam.
Naquela época acontecia escravidão, naquela época acontecia incesto, especialmente através dos ex. Naquela época acontecia assassinato. Naquela época acontecia homossexualidade, como foi no caso lá de Ló. Naquela época acontecia todo tipo de pecado, bruxaria. Naquela época as pessoas adoravam outros deuses. Acontecia tudo isso. Aí você pode pensar que tudo isso veio de Deus. Não, querido, Deus inspirou os homens a relatarem essa história. Então, os homens são maus. As pessoas são maus. Os crimes que tem na Bíblia não foi Deus que cometeu, foram as pessoas. Aí você pode pensar assim, mas então por que Deus autorizou Davi ir lá e matar as pessoas? Eu posso explicar para você só um pouquinho, não vou entrar em muitos detalhes não, mas posso explicar para você só um pouquinho. Aquele povo, os filisteus, você já estudou a história dos filisteus? Os filisteus eram as pessoas, algumas das pessoas do grupo, que sacrificava crianças vivas a deuses como Mamon, Baal. Sacrificava como? Eles pegavam um bebezinho, eles construíam uma fogueira, fazia aquele caldo de fogo, pegava a criança e colocava a criança de cabeça, deitava a criança de cabeça para baixo dentro do fogo. Eles faziam isso. Eles estavam sacrificando crianças inocentes. E várias vezes Deus falou, vai lá e destrui aquele povo, para que esse crime que eles estão cometendo pare. Aí você pode pensar, mas Deus não é amor? Claro que Deus é amor. Deus é amor. Agora, amor não quer dizer romance não, tá? Amor na visão de Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não precisa mais ter a vida eterna. Então, o amor que não está disposto a sacrificar não é amor. Como eu sei que eu amo a Deus? Eu amo a Deus não porque eu falo, ai Jesus, eu te amo, o Senhor é tão lindo, a sua graça, o seu poder majestoso, poderoso. É Emmanuel, príncipe da paz, Deus conosco, excelso, supremo, sublime, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus das 12 tribos, Deus que está acima do terceiro céu, blá blá blá. Eu posso falar tudo isso, querido, mas se eu não estou disposto a sacrificar aquilo que desagrada a Deus para demonstrar o meu amor por Deus através desse sacrifício, eu não amo a Deus. É por isso que você não pode ficar só indo para a igreja cantando louvores, mas vivendo a mesma vida, a vida de mentira, a vida de traição, a vida de roubo, e falar para Deus que ama a Deus. Você não ama a Deus, você está tendo ali um momento emocional. Quem ama a Deus, a sua vida muda, porque a ação do Espírito Santo é imediata. É claro que, como seres humanos, nós somos limitados. Então, por exemplo, eu entrei na igreja e fiquei 1 ano ainda fumando, mas a consciência de largar aquele cigarro, ela foi imediata. A fraqueza, porque eu ainda estava ali intoxicado, eu precisava passar por uma reabilitação, levou-se um tempo, mas eu fumava aquele cigarro, odiando aquele cigarro, e falando, eu vou te largar, uma hora eu vou te largar, eu odeio você, eu não quero mais fumar. Mas tinha uma dependência química ali. Eu condicionei o meu corpo durante anos com a nicotina, então agora eu estava tentando me libertar da nicotina, mas a consciência de cometer o pecado eu já não queria mais, então eu já estava batalhando contra o pecado. Agora existem pessoas que elas amam o pecado. Quando você ama o pecado, é um sinal de que Deus ainda não está operando na sua vida. Você mostra que você ama a Deus quando você ama a Deus de tal maneira que você dá aquilo que você ama, você coloca essas coisas na cruz por Deus. E isso é bíblico, eu não estou inventando. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Caraca, eu tô doidinho ali para ir cometer um adultério. Só que você nega, você fala, eu não vou. Aí a Bíblia fala, tome a sua cruz. O que é a sua cruz? Você pega essa tentação, você pega essa fraqueza, essa vontade de ir lá e adulterar, e você toma a sua cruz e segue a Jesus. Coloca a sua cruz aqui nas costas e segue a Jesus. Não existe evangelho, não existe evangélico sem a cruz. Se você fala que você é evangélico, você vai na igreja, você dá seu dízimo, você dá sua oferta, você faz isso, você faz aquilo, mas você não tomou a sua cruz, você não se nega, você não é cristão. Tá me julgando? Não, queridos, é a Bíblia que te julga. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer, ou seja, é a sua vontade, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Inclusive isso aconteceu de uma forma ao vivo e a cores na própria Bíblia Sagrada. Existe um jovem chamado Jovem Rico, nem o nome dele a gente sabe. Esse jovem, ele foi convidado pelo próprio Jesus, porque ele era um jovem que cumpria todos os rituais ali, os mandamentos. Ele era um jovem correto. E aí Jesus falou para ele, beleza, que ótimo que você faz tudo isso. É admirável. Eu gosto muito das pessoas que têm essa disposição de fazer o que você faz. Agora é a hora de se negar, de negar a si mesmo. Vende aí toda essa sua riqueza que você tem e me siga. E Jesus falou aquilo porque ele não gostava de pessoas ricas, nada. Jesus era amigo de José de Arimateia, que era riquíssimo, que inclusive foi a pessoa que enterrou o corpo de Jesus.
tirou o corpo de Jesus dali, da cruz e tal, e foi lá e colocou o corpo de Jesus lá naquela tumba onde Jesus ressuscitou. Jesus não tinha problema com riquezas. Mulheres ricas ajudavam Jesus. Jesus não tinha problema com rico e com riquezas. A questão era que o coração daquele jovem estava na riqueza. E o que é o coração? Ele não conseguia se desatrelar daquilo. Ele não conseguia, por exemplo, cara, eu vou dar esse meu negócio aqui para alguém cuidar e eu vou me tornar um discípulo de Jesus e vou seguir Jesus. Não, ele tinha que estar lá fazendo as coisas dele. Então ele queria conciliar e não dá. E às vezes é assim, não tem como você conciliar, querido, a sua droga com Jesus, não por muito tempo. Você precisa tomar uma decisão radical de sacrificar essas coisas. E é quando você sacrifica que você mostra que ama a Deus. Por que eu sei que Deus me amou? Porque ele falou, nossa, eu amo o Glauco, negrão bonitão, olha só, criatura minha, eu que fiz, lindo esse meu filho, malha, anda num carro legal. É assim que Deus fala? Não, querido. Eu sou pecador, eu não mereço, só que Deus, ele sacrificou o seu próprio filho Jesus Cristo. Lembrando que eu sei o que é sacrifício, porque eu já vi a minha filha morrendo. Eu sei que é ver um filho morrendo, porque eu já vi uma filha morrendo, morreu nos meus braços. Eu sei o que é sacrificar um filho, porque eu já tive que ver a minha filha sendo sacrificada numa UTI neonatal. E Deus, ele entregou o filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão absurda, que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, os erros dos homens não anulam a veracidade da Bíblia. Deus fez questão de deixar todos os erros. Ao longo da história, eu vejo várias pessoas tentando reeditar as histórias dos países, inclusive a história do Brasil, que fala que quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, descobriu o Brasil. Não descobriu não, já tinha um monte de índio morando no Brasil, o Brasil já estava descoberto. Ele só não estava ali classificado, mapeado, dentro ali de uma geografia bonitinha, mas o Brasil já existia. Os índios já estavam ali. Eles vieram para o país, exploraram o país. Ou seja, aí na história, a gente lê uma história, aprende uma história do Brasil, uma história falsa. Por quê? Porque os homens, eles reeditam uma história. Eles tiram o que deram errado da história. Tá tendo agora eleições municipais em São Paulo. Tem um candidato aí que ele teve problema com droga, mas ele tá tentando disfarçar dizendo que não tem problema com drogas. As pessoas tentam reeditar as suas histórias. E nada errado com reeditar as suas histórias, desde que você se reinvente, desde que você pare e desde que você deixe a tua história como testemunho. Por exemplo, eu já fui usuário de droga. Eu já fui vítima de pedofilia. Eu fui abusado por um pedófilo. Eu não vou apagar isso da minha história. Isso faz parte da minha história. Então a Bíblia, ela não apaga as histórias. Deus não apaga as histórias. Só que os erros que Davi cometeu, quem cometeu os erros foi Davi, não foi Deus. O que você precisa entender sobre Deus é o seguinte. Deus, olha o projeto de Deus. Imagina uma pessoa tendo um projeto desse com você. Essa pessoa cria você. Você não existia, essa pessoa vai lá, cria você e coloca você dentro de um jardim lindo. Lá nesse jardim você tem seu iPhone 16 Pro Max, você tem sua BMW, você tem o seu duplex, você tem tudo. Você tem as melhores comidas, você tem as melhores roupas, você tem os melhores Nikes, os melhores Adidas, você tem os melhores Calvin Klein, você tem tudo que você precisa. Dentro daquele jardim ali, você vai pra Disney, você vai pra Dubai, você vai pra todo quanto é lugar que você precisa. Você tem tudo que você precisa dentro daquele jardim, dentro daquele lugar. Deus criou você. E aí Deus fala, ó, isso aqui é um ambiente que você vai viver agora, tá? Que tem tudo que você precisa, ó. Você pode comer daquele fruto, aquele fruto, aquele fruto, aquele fruto. A gente tem muito fruto hoje em dia, não tem? Melão, melancia, abacaxi, mexerica, maracujá, banana, o que mais? Pera, uva, maçã, salada mista. Eu lembrei da música para falar o nome das frutas aqui. Você tem uma infinidade de frutas, você não tem? Adão e Eva podiam comer de todos aqueles frutos. Estavam livres para comer de todos os frutos. Ou seja, tinham tudo. Tinham um iPhone 16 Pro Max, eles tinham carro do ano, eles tinham apartamento na praia, eles iam pra Disney, iam pra Dubai quando eles quisessem, viajavam, andavam nos melhores carros, moravam nas melhores casas, tinham fazendas, tinham tudo, eles tinham tudo. E Deus falou, olha, agora eu só não quero que vocês comam desse fruto aqui. Só não vai comer desse fruto. Por quê? Porque eu tô ordenando que vocês não comam. Aí tem gente que fala, mas por que Deus não tirou aquele fruto lá do jardim e foi tentar o homem? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Quando você tem filho, você tira as tomadas da sua casa? Você tira? Você pode proteger, mas a tomada tá ali, não tá? Seu filho, ele pode tirar aquela proteção, pode arrumar um jeito de tirar aquela proteção. Você não tira as tomadas. Então isso se chama livre-arbítrio. Você não interfere no livre-arbítrio. Deus, ele não te fez para manipular você. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 3:20 que eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir, olha só a palavra aqui de novo. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa é sua vida, e cearei com ele, ou seja, Deus sentará à mesa com você, terá comunhão com você, restaurará a sua vida.
E eu cearei com ele, ele ceará comigo. Então Deus, ele não te obriga. E desde Adão, Deus não obrigou Adão a fazer nada. Deus falou só o seguinte, ó, você tem todos os frutos, mas aquele fruto ali, filho, você não pode comer. Então, entendeu? Então, é o seguinte, eu sou casado. Cara, eu sei que eu não posso ir lá e pegar uma mulher que não é a minha mulher. São os frutos que eu não posso comer. Eu tenho um carro. Eu sei que eu não posso ir lá e roubar um carro. Aquele são os frutos que eu não posso comer. Existe 1 milhão, existe vários tipos de drogas. Eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou usar drogas. São os frutos que eu não posso comer. Então você precisa usar a sua liberdade para poder fazer as suas escolhas. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva naquele jardim. Deus deu tudo a eles e Deus falou, olha, não coma do fruto que está no meio do jardim. Porque o dia que vocês comerem, certamente vocês se tornarão mortais. Vocês serão expulsos aqui desse jardim que tem tudo. E vocês vão ter que sair desse ambiente e vocês vão ter que comer o pão que o capeta amassou. E foi exatamente o que aconteceu. E é exatamente o que acontece com você às vezes. Deus oferece vida em abundância para você. Só que você quer ir lá fora e fazer tudo do seu jeito. Vou dar um exemplo para você. Eu sempre tive problema com tênis. O meu pé sempre foi muito grande, a gente não tinha dinheiro para comprar tênis, então a gente ganhava, os tênis não serviam no meu pé. Porque tênis de criança naquela época, ali na região que eu morava, que a minha mãe trabalhava, era onde ela ganhava os tênis. As crianças tinham uma faixa etária de altura. Então, o tamanho do pé das crianças não era muito grande. E eu era uma criança atípica, bem mais alto do que as crianças da minha idade naquela época. Então, os tênis nunca serviam no meu pé. Então, o que acontece? Eu sempre tive problema com tênis. Eu cheguei na adolescência a roubar tênis. Eu cheguei a fazer parte do crime ali na minha pré-adolescência. Até os 14 anos antes de entrar na igreja. Mas depois, eu entendi que eu não deveria mais comer aqueles frutos. E aí eu falei, Senhor, beleza, eu só vou comer dos frutos que o Senhor me falar agora para comer. E eu fui para a igreja, entreguei a minha vida para Jesus. E aí eu sempre sonhei em ter aqueles tênis. Eu não podia comer daqueles frutos que eu queria naquele momento. Mas hoje, olha só, o tempo passou. Hoje eu ando no carro que eu quero andar. Hoje eu calço o tênis que eu quero calçar. Eu tenho coleção de tênis. Hoje eu visto o que eu quero vestir. Hoje eu vou para o lugar que eu quero ir. Esse ano a gente tirou férias na Disney. Dezembro agora nós vamos tirar férias em Connecticut. A gente vai visitar a Arca de Noé, que é histórica, que tem lá. Ano que vem eu vou tirar férias no Brasil. Então hoje eu faço o que eu quero da minha vida. Ah, Glauco, você é rico? Não. Eu vivo uma vida digna, eu trabalho, eu sou paraprofissional, então eu trabalho cuidando de autistas. O que você faz? Eu limpo o bumbum, eu troco fralda, eu acalmo o meu autistinha quando ele tá nervoso. Então eu faço tudo isso, eu sou paraprofissional, ganho um salário legal por isso. E em troca disso eu tenho essa vida. E eu não preciso roubar nada de ninguém, eu não preciso comer do fruto. Eu não preciso comer do fruto que não é meu. Então, querido, Deus falou para você não comer de alguns frutos que você está desobedecendo e está comendo. E você está colhendo. E as pessoas querem culpar a Bíblia. Ah, mas porque a Bíblia é isso? Ah, mas porque a Bíblia é aquilo? Porque se a Bíblia fosse verdade, se a Bíblia fosse isso, se a Bíblia fosse aquilo? Por que aconteceu isso na Bíblia? Por que aconteceu isso na Bíblia? Porque você e eu somos maus. Porque o homem é mau. Porque Deus criou o homem dentro de um projeto maravilhoso chamado Éden. E o homem foi lá e desobedeceu a Deus e depois começou a se multiplicar. O primeiro casal de filhos que eles tiveram, um desses filhos foi lá e matou o irmão. Ali começou toda a tragédia. A raiz é de Adão, é uma raiz adâmica. E aí o pecado de Adão desceu para Caim, que não soube dominar, mesmo Deus tendo advertido, olha, o pecado está batendo na tua porta, mas cabe a você dominar. Deus não poderia intervir e falar, não, eu vou aceitar a oferta de Caim aqui também, e Satanás, sai para lá, você não vai tocar em Caim não. Já tocou no pai dele, na mãe dele, não vai tocar em Caim coisa nenhuma. Eu sou Deus, quem manda aqui sou eu. Eu sou Deus e quem manda aqui sou eu. Você não vai tocar em Caim, Abel, não vai tocar neles. Você não vai tocar em Caim, Abel, não vai tocar neles. Pronto, acabou. Deus não poderia ter feito isso, mas que Deus falou, eu não vou mexer no seu livre-arbítrio, Caim. O pecado era próprio Satanás. Desejo do pecado sendo gerado pelo diabo, sendo lançado através de dados malignos na cabeça dele. O pecado bate à sua porta. Cabe a você dominar. É a mesma coisa você, querido. Aí você acha assim, o Glauco é casado o Glauco é casado e ele não passa por dificuldade, querido. Eu passo pelas mesmas dificuldades que você passa. Você tem desejo sexual? Eu tenho desejo sexual. Às vezes você tem vontade de falar uma bobagem quando você está nervoso. Eu tenho uma vontade de falar bobagem quando eu estou nervoso. Eu sou um ser humano como você é. Mas eu tomei a decisão, e eu trabalho por essa decisão diuturnamente, eu tomei a decisão de não ser um crápula, de não ser um pecador na prática. Eu sou um pecador por natureza. Minha natureza ela é pecaminosa, mas eu não sou um pecador por prática. Eu não vou ficar deliberadamente praticando o pecado, porque eu sei que isso vai contra os meus princípios, que é o princípio de amar a Deus. Então eu sacrifico essas coisas. Eu não culpo a Bíblia.
Na Bíblia realmente houve muitos casos ali que os homens eram maus, que mataram criancinhas, houveram. Só que não foi Deus que matou. Deus só falou para relatar essa história. Deus só inspirou cerca de 40 homens para relatar essa história para que você pudesse ver hoje em dia que desde os tempos antigos o homem é mau e Deus mandou uma redenção chamada Jesus Cristo. E você pode, hoje, você pode ser redimido. Você que está me ouvindo aí, escutando esse podcast, quando você passa por Jesus Cristo, você se reconecta com Deus. A Bíblia chama Jesus Cristo de Adão 2. O primeiro Adão e o segundo Adão. E o primeiro Adão é a separação de Deus, que é a sua raiz, é de onde você veio, de onde eu vim. Nós somos dessa raiz adâmica. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor, você aceitou a redenção. Jesus redimiu Adão em você. Você vai continuar com a natureza pecaminosa, mas agora você vai ter os seus pecados justificados pela graça de Deus. Por Deus. Não justificado porque você é bom, porque ninguém é bom. Eu não sou bom, gente. Quando a pessoa me irrita no trânsito, tem gente que é irritado no trânsito e fica calminho. Só que você tem um calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem. Algumas pessoas têm problema com masturbação, com prostituição, com olhar mulheres na rua. Outra pessoa tem problema com nervosismo. Outra pessoa tem problema com a língua, fala demais, machuca as pessoas. Sabe, outras pessoas têm problema já de ver uma coisa de valor e querer roubar, sentir tentado para roubar aquela coisa. Outra pessoa tem problema com fraqueza sexual. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Paulo tinha um espinho na carne, Pedro tinha um espinho na carne, que era óbvio o espinho na carne de Pedro. Era o temperamento dele. Era um cara irado, que tinha problema com ira, que teve problema com várias pessoas dentro da Bíblia. Eu me identifico muito com Pedro. Eu sou um cara que eu tenho que colocar minha ira na cruz todos os dias. Porque senão eu grito com meu filho, eu grito com a minha mulher, eu sou grosso com meu filho. Porque eu cresci a vida inteira vendo pessoas gritarem comigo. Então hoje o meu sistema de defesa é o seguinte, é gritar também. Só que eu tô sempre me colocando na cruz. Se coloca na cruz. Você não tem que culpar Deus, querido. Mas é porque Deus isso, Deus aquilo. Não, querido. Deus, ele colocou você em um jardim. Ele colocou o homem em um jardim. E ele colocou o homem em um jardim. O homem, pela própria decisão, pela própria escolha, se retirou desse jardim. E aí a humanidade, que é descendente desse homem, perdeu o direito de estar no lugar que Deus criou. E aí Jesus Cristo veio para poder reconectar. Jesus Cristo veio para poder restaurar o reino dele, que estava lá naquele jardim, aqui na terra. Restaurar o reino dele aqui na terra e reconectar você a Deus, para que você possa ter uma oportunidade de voltar para Deus quando você não estiver mais aqui, voltar para esse jardim. Então você vai viver uma vida de abundância nessa terra e você vai viver uma vida de abundância quando você voltar para Deus, voltar para o jardim. Então a Bíblia não é um livro de morte. A Bíblia é um livro de vida. Os homens da Bíblia, muitos deles escolheram um caminho de morte. Mas se você vê o plano, a ação de Deus desde ali do Éden, para poder redimir, resgatar o próprio Adão, resgatar o próprio homem, é lindo. A Bíblia fala que o homem e a mulher se esconderam porque eles estavam nus e eles ficaram com medo de Deus. E aí a Bíblia diz que eles fizeram roupas de folhas, se eu não me engano, folha de figueira. Se fosse no meu caso, eu ia na folha de bananeira, que é mais comprida, né? Mas eles foram em outra folha lá. Eles fez folhas e cobriram ali o seu corpo. E a Bíblia diz que Deus cobriu o homem e a mulher com roupas feitas de pele de cordeiro. Agora deixa eu falar pra você. Pra cobrir o homem de pele de cordeiro, tem que matar o cordeiro, não é? Tem que sacrificar o cordeiro. Você não consegue se vestir com um cordeiro vivo, você consegue? Então você mata o cordeiro, tira a pele dele, faz roupa e coloca e se veste, não é assim? Ali já era um sinal que um dia Jesus Cristo seria sacrificado para cobrir o pecado dos homens, o meu e o seu pecado. É tudo sobre Jesus. Desde o Éden, Jesus ele já havia sido prometido. E ali Deus veio tentando com vários homens. Do próprio Adão nasceu Sete. Sete começou a invocar o nome de Deus. O mundo foi se formando ali, as pessoas começaram a surgir e daqui a pouco povos. E aí Deus foi lá e tentou com Moisés, tentou com Abraão, tentou com Jacó. E Deus está sempre ali pegando homens ali, né, Davi, até chegar em Jesus, no Cordeiro perfeito. É por isso que antigamente sacrificava animal. Se você for ler o Velho Testamento, tinha sacrifícios de animais. Por quê? Porque o sangue daqueles animais era um símbolo de redenção. Até que um dia Jesus nasceu, ele literalmente se deu, ninguém matou Jesus, ele entregou a vida dele por você. E o sangue de Jesus é o passaporte que você precisa. Você não precisa mais sacrificar animal nenhum. O sangue de Jesus aspergiu sobre o mundo. E hoje o mundo tem a oportunidade de ter acesso a se reconectar, a se religar. Inclusive, religião significa isso,
religai, é se religar, se reconectar a Deus e voltar a Deus, ainda nessa terra. A Bíblia é perfeita, pessoal. A Bíblia é um livro de vida. E eu posso dizer isso, testificar isso, não porque eu somente estudei a Bíblia. Antes de entender a Bíblia, eu vivi a Bíblia. A Bíblia me libertou das drogas. Falei pra você que eu ia pro meu trabalho lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, não falei? Foi a Bíblia que me libertou. Deus, através das páginas da Bíblia, me libertou das drogas. Deus transformou a minha vida, a minha mentalidade, a minha forma de pensar. Por exemplo, eu queria muito matar a pessoa que matou meu pai quando eu me converti. E aí eu entendi o seguinte. E aí eu li alguns versos na Bíblia sobre vingança, e Deus falava: minha é a vingança. Não tratei, não retribuí o mal com o mal. Se o seu inimigo bater na sua face, perdoe. Quando Deus fala de a outra face, é perdoar. Da outra face significa você vai perdoar. A Bíblia falava um monte sobre perdão. E eu falei, cara, eu preciso perdoar. E aí eu perdoei a pessoa que matou o meu próprio pai. Bíblia. Eu só pude fazer isso através da Bíblia. Existe um verso em Eclesiastes que diz o seguinte: como purificar o jovem o seu caminho? Aí a resposta é: observando segundo a tua palavra. É só observando segundo a palavra de Deus que você consegue se purificar. Você não consegue se purificar sozinho. Você só consegue se purificar através do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele já foi derramado. Você só precisa agora aceitar a ação desse sangue sobre a sua vida. Porque lembra que eu falei do livre-arbítrio também? Deus, ele jamais vai invadir a sua vida para que você o aceite. A sua chance de ter uma vida eterna com Deus é agora. Não vai ter uma chance depois que você morrer. A chance é agora. A Bíblia é um livro perfeito. A Bíblia é um livro de vida. A Bíblia é um livro que ela dá vida para você. E você precisa entender que sem a palavra de Deus, você não tem chance nenhuma. A palavra de Deus é o livro de vida. E dentro da Bíblia diz que existe um livro onde Deus vai escrever os nomes daquelas pessoas que andam com Ele, que o amam. E amor não é romance. Amor não é você sentir um arrepio na presença de Deus. Isso pode fazer parte da ação do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo é tão forte que quando ela vem, a gente não consegue suportar com o nosso corpo físico. Então a gente se arrepia, a gente chora, a gente tem vários tipos de reações. Cada um tem um, fala em línguas. Agora, o amor por Deus é sacrifício. Como eu sei que ama a Deus? Porque eu fumava, não fumo mais. Porque eu roubava, não roubo mais. Porque eu tinha ódio de quem matou meu pai, não tenho mais. Eu tinha ódio de quem abusou do meu corpo, eu não tenho mais ódio. Porque eu perdoei a minha mãe, que me proibiu de ir no enterro do meu próprio pai, porque ela julgava que eu era porque ela achava que eu era muito pequeno para poder passar por aquilo. Porque eu perdoei meu irmão que me fez mal, que me roubou. Eu perdoei as minhas irmãs que me fizeram mal. Porque eu perdoei um pastor que era um dos grandes amigos, que eu senti que ele me fez mal, assim como ele acha que eu também fiz mal para ele com a minha reação. Eu perdoei esse pastor. Eu perdoei quem me magoou. Eu perdoei quem me machucou. Eu perdoei. As minhas mãos estão vazias. Eu perdoei. Somente a Bíblia conseguiu me capacitar para isso. Nenhum outro livro. Eu sempre fui muito dado à leitura, tá? Nenhum outro livro poderia me capacitar para isso. A Bíblia Sagrada me capacitou. A Bíblia me capacitou. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Quero pedir para você refletir. A Bíblia é um livro de vida ou a Bíblia é um livro de morte? Eu quero deixar você com essa reflexão. Que você pense e que você que ainda não tem um compromisso com Jesus Cristo, que você possa orar. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Vem na minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome nesse livro que o Glauco falou, no livro da vida, para que eu possa estar com o Senhor. E me ajude a tomar minha cruz e a fazer os meus sacrifícios. Sacrifícios da minha vontade. Não é sacrifício mais de animal, sacrifício da minha vontade. Sacrifício dos desejos nocivos à tua palavra. Sacrifício do meu desejo de roubar, de matar, de mentir. Me ajuda a sacrificar essas coisas. Tomar minha cruz e seguir o Senhor. Me ajuda. Se você fizer essa oração, eu tenho certeza que Deus vai usar a palavra dele para transformar a sua vida, assim como ele fez e tem feito com a minha vida. Amém? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra. Eu espero que você possa ficar cada vez mais apaixonado pela Bíblia Sagrada, assim como eu sou. E nós vamos ficando por aqui. Espero você no próximo podcast por todo mundo, aqui nesse mesmo canal no YouTube e no Spotify. Ficamos por aqui, que Deus abençoe você. Nos vemos na próxima quinta-feira. Valeu!